Sejam todos bem-vindos a mais um culto que nós vamos prestar ao nosso Deus, e é com muita alegria que eu convido vocês, nesse momento, a lerem comigo os Salmos 122, versículo 1, que diz o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É estranho a gente falar isso à distância, né? Cada um aí de onde estiver, né? Nós estamos em distanciamento, prestando o nosso culto a Deus, né? Pelos recursos tecnológicos, mas cabe a gente fazer o convite, né? Para que a gente, nesse momento, se reúna, né? Na presença do Senhor para prestar o nosso culto a Ele, porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, e é por isso que nós estamos aqui. Oremos. Pai, te agradeço pela alegria e pelo privilégio, Senhor, de poder estar na Tua presença, nesse momento, usando os recursos que o Senhor tem nos dado, Senhor, para prestarmos o nosso culto a Ti. Muito obrigada pela liberdade que temos de Te servir, de Te adorar. Nós Te agradecemos, Senhor, porque fomos alcançados, ó Deus, pela salvação, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigada por isso, Senhor. Abençoe tudo que vamos realizar aqui nesse momento e que tudo tenha a Tua direção. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar agora louvores ao nosso Deus, né? Estamos alegres por isso, por poder entoar, né? Louvores que agradam o coração do nosso Deus. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Nós vamos agora passar para o momento do nosso ofertório e nós vamos ler juntos o versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, nesse momento, eu convido você a entregar para o nosso Deus, a entregar para esse Deus que nos supre, nos sustenta, nos guarda, nos livra, esse Deus que está conosco todo o tempo, para devolver para Ele aquilo que é devido e entregar de todo o seu coração, seus dízimos, suas ofertas, né? Aí estão os dados que são usados, né? Você pode usar para fazer a sua transferência, o Pix e até pelo QR Code. Use o recurso que for mais adequado para a sua realidade, mas faça, né, conforme tocar aí no seu coração, né? Que Deus possa abençoar e suprir
todas as nossas necessidades. Paizinho, obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de poder, Senhor, entregar a Ti tudo o que temos, o que somos e parte daquilo que o Senhor mesmo nos deu, Senhor, para o nosso sustento. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Ó Deus, supre as necessidades dos Teus servos, das famílias. Abençoe, Senhor, cada lar. Que os Teus servos sejam, Senhor, grandemente abençoados por Ti e que nada venha faltar à sua mesa. É o que eu te peço nessa noite, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sempre mais e mais, buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar-Te, quero adorar-Te. Sempre mais e mais, quero adorar-Te. Sempre mais e mais, buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero adorar-Te. As aves dos céus cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a Ti. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a Ti. Louvar-Te, sempre mais e mais, quero louvar-Te, sempre mais e mais, buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar-Te. As aves dos céus cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a Ti. As aves dos céus cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a Ti. Boa noite, igreja. É com muita alegria que chego diante de Deus e com muita responsabilidade também, porque estamos aqui para falar da palavra dele. E quero colocar aqui diante do Senhor esse momento para que ele me use, para que não seja eu a falar por mim, mas que a minha boca seja somente um instrumento a ser usado por Deus. Hoje eu trago aqui uma reflexão para nós, que se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, e depois nós vamos ler do 12 ao 23. E o tema que eu trouxe para nós é o seguinte: eu não consigo ou eu não quero. Vamos ler Juízes, capítulo 2, do verso 1 ao 4, que diz o seguinte:
Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem esse lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Agora nós vamos para Juízo 2, do verso 12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. O 18. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, rescindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não expulsou logo, nem os entregou na mão de Josué. Que Deus possa abençoar essa palavra. O objetivo principal dessa reflexão, meus queridos, é despertar em nós, a começar em mim, o interesse de tomar atitudes de crentes em Jesus. Porque nós somos crentes em Jesus, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor. E por vezes nós não estamos despertando para essa realidade. Por vezes nós ficamos amedrontados e ficamos acomodados pelo que o inimigo coloca em nossa mente, que a gente não vai conseguir e que a gente não pode fazer. Então hoje essa reflexão, esse objetivo, se nós conseguirmos sair daqui podemos avaliar no final dessa reflexão, se eu não consigo mudar minha situação, eu não consigo, ou eu não quero enfrentar os desafios para mudar. Porque o que aconteceu com esse povo de Israel foi isso. Para eles recebiam todos os ensinamentos. Josué, quando estava passando o cajado dele, porque Moisés passou para ele, treinou, mas Deus não preparou, não ordenou a Josué que treinasse
nenhum sucessor para ele. Mas Josué reuniu os principais anciãos, né, os líderes, e passou para ele o que Josué esperava, porque Josué tinha aprendido com Moisés. E ele queria partir, Josué já tinha idade avançada, Josué tinha essa preocupação, ele queria partir, mas ele queria ter a certeza de que os ensinamentos que ele tinha recebido de Deus através de Moisés chegassem até as gerações futuras. E o que eu vejo, né, e por isso a reflexão de hoje, é que a nossa geração está muito parecida com a geração de Israel daquela época. Por que acontecia? Como nós lemos aqui no texto, Deus levantava juízes, pessoas que julgavam, que cuidavam de toda a situação do povo, eles cuidavam desde problemas de relacionamento conjugais, de pequenas causas, era um juiz mesmo, era um tribunal. Só que após aquele juiz que tinha sido levantado por Deus morria, o povo voltava a fazer o que era mal diante do Senhor. Mal comparando, é como se quando nós viemos para a igreja, recebemos os ensinamentos, viemos para a escola bíblica dominical, recebemos os ensinamentos, vamos para o acampamento, recebemos o treinamento, ou seja, nós temos uma série de ensinamentos que nos ajuda, que nos alerta, que nos desperta, só que logo em seguida voltamos a fazer mal perante o Senhor. É difícil, nós sabemos que a nossa tendência é para o pecado, a nossa natureza é essa, mas nós temos um Deus que enviou o seu Filho, que levou sobre ele todos os nossos pecados. Então hoje nós queremos trabalhar essa parte com os queridos. Pegar o exemplo do que o povo de Israel fez e não cometer, não continuar fazendo as mesmas atitudes que eles tiveram. Esse vai ser o centro, esse vai ser o objetivo principal. Se nós pudermos sair daqui hoje com esse pensamento de fazer essa reflexão, eu não consigo ou eu não quero? Aí cada um de nós vai poder definir, porque nós vamos ver as consequências do que aquele povo enfrentou. E Deus tão misericordioso, tão bondoso, sempre que aquele povo clamava, porque aqui fala que o povo gemia, o povo chorava, porque eles tiveram os ensinamentos, tiveram períodos de paz, e quando eles voltavam a cometer o que era mal diante do Senhor, eles sofriam. Só para vocês terem uma ideia, em alguns períodos, né, desse livro de Juízes, que é um livro que eu confesso para vocês, eu pulava esse livro, eu não lia, eu não tinha o hábito de ler Juízes, só quando falava em Sansão e Dalila. Aí a gente lembra logo, o Juízes é aquele livro que fala, meus queridos, mas esse livro de Juízes tem tanto ensinamento para nós, de como proceder diante do Senhor, como que aquele povo sofreu. Parece que, olhando para a psicologia daquele povo, parece que era um povo que gostava de sofrer, porque eles sabiam que era reto, eles recebiam todo o ensinamento, que aqueles juízes eram levantados por Deus, porque não tinham líder, como foi Moisés e Josué, eles não tinham uma grande liderança, mas o juiz era quem os liderava, ensinando a palavra, advertindo, cuidando das questões, e quando os juízes faleciam, eles voltavam a fazer o que era mal. Nós sabemos que é muito difícil, sabemos que temos dificuldades, mas nós também precisamos nos despertar. Muitas das vezes nós estamos acomodados, nós estamos gostando da forma como estamos vivendo. Aquele povo gostava daquela forma, sabe por quê, queridos? Porque o pecado, que de tão perto nos rodeia, ele cria esse ciclo vicioso, e quando você não consegue separar, fugir dele, e ele te alcança, você se acostuma com ele. Então é isso que nós precisamos hoje conversar, e sair daqui com ensinamento. Então o livro de Juízes tem
tem muitos ensinamentos. Depois, se vocês puderem ler, fazer aí uma leitura, desde o capítulo 1 até o final, mais o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O 6, então, queridos, vai dizer que aquele povo, devido aos seus pecados, Deus permitiu. Porque vocês vão ler a ira do Senhor, até no momento da ira nós vamos ver que o Deus é bondoso. Mas Jorge, como é que pode ser isso? Como é que pode no momento da ira Deus ser bondoso? Porque Deus permitia que aquela situação se passasse para que aquele povo voltasse para ele, porque ele podia, porque a palavra diz que o pai só corrige o filho porque ele ama o filho. Se ele não amasse o filho, ele deixava o filho fazer o que quisesse. Mas nós vamos ver no capítulo 6 de Juízo, eu não vou trabalhar com ele agora aqui, nós estamos trabalhando no capítulo 2, mas no capítulo 6 vocês vão ver que aquele povo perdeu até os alimentos, perdeu toda a sua criação, camelo, gado, perdeu. Eles tinham que fugir para as montanhas, lugares inacessíveis. É como se retirasse de nós aqui, mal falando, mal comparando, o Mundial, o Presunique, os mercadinhos, o Guanabara, aquelas promoções, não tinham mais, queridos. Acabou. Os inimigos tiravam tudo. E o inimigo quer isso, ele quer exatamente isso com as nossas vidas. Quiseram isso com o povo de Israel, porque o povo de Israel começou a fazer o que era mal diante do Senhor, idolatria, adorava outros deuses. Nós vamos ver que adoravam até Deus da prostituição, tinha Deus da prostituição, tinha Deus para tudo naquela época. Então eles largavam o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tiraram ele do Egito, que nós vimos aqui, Deus tirou ele do Egito, lugar de sofrimento, levou-os para Canaã. Só que lá em Canaã eles tinham que expulsar os cananeus. Mas o que eles fizeram? Eles começaram a se amoldar, a pegar as características dos cananeus. E Josué, depois vocês podem conferir, Josué 23, 7 e 8, falou o seguinte para eles: olha, queridos, eu sei como é que vocês vão cair. Vocês vão começar da seguinte forma: se vocês não expulsarem os cananeus da vida de vocês, vocês vão ter o seguinte procedimento. Em primeiro lugar, vocês vão se relacionar amigavelmente com eles. Ou seja, vocês vão se relacionar amigavelmente com os inimigos. Porque os cananeus só queriam devorá-los, eles tinham que ter expulsado. A ordem era: expulsa os cananeus. Está em Josué 23, 7 e 8, pode ver em Êxodo também, 34, 10 e 17. Então o primeiro item é: relacionaria amigavelmente. E aí nós conversamos aqui, com quem nós temos andado? Com quem nós temos nos relacionados? A gente precisa nos orientar quanto a isso. Porque Josué alertou: olha, vocês vão começar a se afastar de Deus quando vocês começarem a se relacionar com os cananeus. Em segundo lugar, eles vão chamar vocês para discutir as práticas religiosas. Eles vão querer colocar para vocês outro tipo de doutrina. Então, para nós hoje, precisamos prestar atenção nas vãs doutrinas que estão por aí. Terceiro ponto que Josué alertou lá no Josué 23, 7 a 8, Êxodo 34, 10, vocês podem ler Josué, o 23, do 1 ao 16, que vocês vão ter toda essa abrangência. O terceiro ponto que Josué alertou: vocês vão casar com mulheres de nações pagãs, vocês vão casar com mulheres que não professam a mesma fé. Aqui entra o quê? O jugo desigual, o perigo, o risco que nós temos quando o cristão, o crente em Jesus, decide a se unir, a casar com quem não professa a mesma fé. Então Josué alertou isso para eles. E o quarto ponto que Josué alertou para eles: olha, vocês vão adorar falsos deuses. E nós temos que fazer uma pergunta inevitável: a quem nós temos adorado? Porque a palavra diz que onde estiver o coração, o meu coração, o seu coração, ali vai estar o tesouro. O meu tesouro e o seu. Precisamos entender onde que está. Porque eles adoraram falsos deuses. E toda vez que nós adoramos alguma coisa falsa, as consequências são muito ruins. Então, por onde tem andado o seu coração? Não falo só para jovens, não.
Porque aqui dá a entender que, não, queridos, não tem idade não. Podemos aqui, ó, nos 4 itens, relacionaria amigavelmente com quem tem andado. Serve para jovem, serve para adulto. Mesmo depois de casado, você pode estar se relacionando com pessoas que não convêm. Discutiriam práticas religiosas. Quantas doutrinas vãs nós temos visto por aí? Esse aqui sim para os jovens, né? Casariam com mulheres que não professam a mesma fé, o julgo desigual e falsos deuses. Então, temos tudo isso daí para nós. Então, nós precisamos entender e vamos ver a aplicação daqui a pouco. Nós também falhamos quando expulsamos os pecados. Nós também falhamos quando expulsamos ou queremos expulsar os pecados das nossas vidas. Os chamados cananeus. Aqui os pecados, porque a ordem era para que os israelitas expulsassem os cananeus, que representavam tudo de ruim para aquele povo. E os cananeus hoje para nós são os pecados. Nós falhamos. Sabe por que nós falhamos? Porque nós não buscamos expulsar na sua plenitude os pecados. Nós damos um jeitinho, nós meio que acomodamos. Não fazemos de forma completa. E aí, sabe o que nós falamos para um amigo querido, um irmão em Cristo, aquele irmão que você tem confiança, que você pode, é bom você ter, é bom que eu tenha esse amigo de confiança, aquele amigo que me chama a atenção, que me puxa a orelha, porque eu estou cometendo coisas que desagradam a Deus. Você chega para ele e fala assim, mas meu irmão, eu não consigo. Aí Deus fala o seguinte para mim, para você. Você não consegue fugir disso daí? Mas a pergunta é outra. Não consigo ou eu não quero? Ou eu estou gostando? Eu e você sabemos por onde começar a expulsar os cananeus da minha vida e da sua vida. Os cananeus representam o pecado, representam o que é de ruim na nossa vida. Eu sei o que tem feito mal a mim, eu sei o que o cananeu tem feito de mal para mim. O que tem feito de mal a mim, diante de Deus e diante da minha família. Não esqueçamos que Deus não nos dá tentação acima do que nós possamos suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Nós vamos dar uma lida. 1 Coríntios 10, 13. 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus é fiel. Agora, como é que você vai suportar? Como é que você vai conseguir trabalhar isso? Porque Deus é fiel. E como é que você vai saber que Deus é fiel? Provando da fidelidade dele. Não tem como a gente falar que Deus é fiel se a gente não provou da fidelidade dele ainda. Se a gente não tem consciência clara dessa fidelidade. Não é de ouvir falar, é de provar. E com certeza, para você provar, você precisa estar junto dele, precisa fazer a vontade dele. Então, nós vamos começar as aplicações agora. Nós vamos ter 2 aplicações e depois eu vou estar fazendo uma ilustração. A primeira aplicação que eu faço, da consequência da desobediência e dos pecados, a primeira é o seguinte: esquecer do Senhor e perder a alegria de servi-lo. Essa é a primeira consequência que nós temos quando nós não expulsamos o cananeu, quando nós passamos a viver junto com os cananeus, quando nós passamos a nos unir a pessoas que não professam a nossa fé. Eu digo unir, não é você ter amizade, não é você conversar. Nós podemos conversar porque nós somos melhores que ninguém. Aqui o detalhe é quando nós nos unimos, quando essa pessoa passa a nos influenciar, quando a posição dela passa a ter supremacia sobre os ensinamentos que nós recebemos de Deus. É isso que nós estamos falando. Não é ter amizade com pessoas que não são crentes, nada disso. Esquece, não é isso que eu estou falando. É quando essas pessoas conseguem te influenciar. No lugar de você influenciar essas pessoas, você é influenciado por elas. Esse é o ponto que eu queria que o texto está querendo tratar conosco.
Nós precisamos de ter essa consciência e saber, esse amigo, com quem eu estou me relacionando, eu estou conseguindo passar os ensinamentos de Jesus para ele ou ele está passando os falsos deuses para mim? Esse é o primeiro ponto. Sabe o que vai acontecer, queridos? Eu vou esquecer do Senhor. E se eu esquecer do Senhor, eu vou me afastar dele. E se eu me afastar dele, eu vou desobedecer. Isso é uma regrinha. Esquece, afasta, desobedece. Esquece, afasta, desobedece. Só para ficar bem nítido na nossa cabeça. Esquece, afasta, desobedece. Você esquece, eu esqueço. Se a gente não correr atrás, se a gente não estiver junto, se a gente começar a deixar que as vãs doutrinas que vêm até nós, se nós começarmos a ter relacionamento com pessoas que tratam de outros assuntos, que adoram outros deuses, nós vamos esquecer do Senhor, nós vamos afastar e vamos obedecer. E vamos juntar os cananeus. Deus é tremendo. Deus é fiel. Ele disse que, em Juízes 2, 1-3, nós vamos ler, subiu o anjo do Senhor de Gilgal e Boquim disse, do Egito eu fui subir e trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Havia prometido. Ele fez uma promessa. E se ele fez promessa, ele vai cumprir. Só que ele vai cumprir, mas ele é justo. Ele só vai cumprir quando ele perceber que o povo pode receber aquela promessa. Ele é justo. Vocês não acham que seria contra o caráter de Deus conceder uma bênção para aqueles que não estão procedendo como ele manda? Como é que nós encararíamos? Como é que seria Deus se ele agisse de outra forma? Ele fala que ele daria a terra que ele tinha prometido. Vós, porém, não... Aí ele dá uma regrinha. No verso 2 ele fala o seguinte, olha, vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, que são os cananeus. Antes derribarei seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Ele faz uma pergunta, que é isso que fizeste? Essa pergunta, acho que ela é a principal de toda a nossa reflexão. Em outras versões, comparando as versões aqui nessa perícope, né? nesse extrato que a gente fez aqui desse texto, que a gente recortou, em outras versões vai dizer o seguinte, por que vocês fizeste isto? E aqui está, aqui é isso, mas é a mesma coisa. É como se Deus falasse assim para mim e falasse para vocês, Jorge Correia, por que você fez isso comigo? Eu quero te abençoar. Eu quero cumprir a promessa que eu fiz aos teus pais. Eu fiz a promessa que eu daria terra para vocês. Mas eu falei, olha, vocês chegando lá, vocês joguem tudo aquilo fora. Não se juntem aos cananeus. Aí eu não faço isso. Aí Deus faz, por que vocês fizeram? Eu quero cumprir. Mas vocês não estão me obedecendo. E nós podemos esquecer, queridos. Esquece. Não é troca. Não é troca. É justiça. Ah, você faz que Deus dá. Não. Esquece. Não passa por aí. Não passa por aí. Não pense por aí. Ah, se eu fizer isso, Deus vai me dar. Não. Ele é justo. Ele prometeu, ele vai fazer. Ele é fiel. Agora, tenha consciência, mas você vai falar o seguinte, você pode estar pensando assim, mas eu tenho visto muita gente que não é cristão, muita gente que é ateu e estão sendo abençoados materialmente, né, queridos? Tua mente já foi lá para o lado do dinheiro, que é muito importante, é onde nós pagamos nossas contas, temos uma vida melhor, claro, quem não quer? Nosso pastor costuma pregar, eu estou aqui na igreja há 22 anos, eu nunca esqueço, o pastor sempre prega, nós temos a obrigação, nós cristãos, temos a obrigação de buscarmos a melhor posição, em qualquer lugar, seja na escola, seja no trabalho. O nosso Pai é o dono do ouro e da prata. Agora, isso não nos dá o direito de não fazer o que Ele quer. Ele é justo, que a gente tenha isso em mente. Então, Deus falou o seguinte, por que vocês fizeram isso? Não foi isso que eu pedi para vocês fazerem. E a gente precisa fazer uma pergunta hoje. O que eu tenho feito que não tenha agradado a Deus?
E isso está impedindo de acontecer várias coisas em minha vida. Volto a frisar, não é troca. Justiça. Deus pode fazer? Pode. Ele tem as formas dele. Só que ele cobra. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes. Ele fala o seguinte, as consequências. No verso 3. Tem uma consequência porque eu não obedeci. Tem uma consequência porque que Deus fez essa pergunta. Entende, queridos? É como se Deus estivesse olhando para mim e para você e falando, olha, poxa, eu fiz tudo. Coloquei ali levei até as terras, o território é muito extenso, realmente é muito grande, mas ele levou o povo até ali, o povo, na hora de fazer o gol, de bater o pênalti, olha, você só precisa expulsar os cananeus dali. O povo vai e não expulsa. Pelo contrário. Começa a tomar aparência, vestimentas daquele povo. Então no verso 3 diz, pelo que também eu disse, não expulsarei de diante de vós. Ou seja, Deus falou, olha, eu não vou tirar o inimigo diante de vocês. Antes vos serão por adversário. Os seus deuses vos serão seus laços. Olha que coisa. Volto a dizer, Deus é justo. Ele pediu uma coisa, eu não fiz. Ele falou, agora também, meu querido, olha, não vou expulsar de você. Volto a dizer, a misericórdia de Deus é tão grande que quando Deus clamava, ele ouvia e enviava outro juiz para aquele povo. Deus permitia que aquele povo passasse por aquilo para que eles pudessem... Porque, queridos, não haveria outra forma daquele povo obedecer a Deus. Se Deus passasse a mão na cabeça deles e falasse, não, está tudo bem. Não, vocês estão agindo tranquilamente, vai por aí, vocês estão indo bem. Não, é igual pai e mãe. Se vê o filho fazer uma coisa errada, se passar a mão na cabeça e não disser para o filho que ele está indo no caminho errado, ele vai se dar mal. Então a forma que Deus teve para fazer com que aquele povo voltasse para ele era o seguinte, olha, o inimigo, agora eu não vou fazer nada, eu vou deixar os inimigos. Eu não vou tirar eles diante de você não, vocês vão ter que lutar. E aí o povo se tocava. Eu vou ter que voltar para Deus. É assim que acontece conosco. E a gente faz uma pergunta, né, queridos? A gente quer viver debaixo dessa graça de Deus? É graça, que a gente não merece. Nenhum de nós. Ele falou, não há um justo sequer. Mas ele é gracioso, ele nos dá essa graça. Agora ele faz uma pergunta, primeiro você, para mim e para você. Eu quero viver debaixo dessa graça ou eu quero viver no laço do inimigo? Porque tem essa chance. Tem essa oportunidade, tem esse momento da nossa vida em que a gente não se dá conta, mas o inimigo está lançando, ele está enviando um laço para a gente entrar nele. Josué chamou atenção lá no último capítulo dele. Falou o seguinte, eu não sei. Josué falou o seguinte, olha, eu não sei quem vocês vão servir. Não sei, eu já ensinei, é como se Josué estivesse perdendo a paciência que ele povoou. Eu não sei quem vocês vão servir. Eu não sei a que Deus vocês vão servir. Agora, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E o povo, como eu e você, temos total liberdade de decidir o que nós queremos fazer. Se nós queremos trocar nossos 70, 80, 90, vou botar 100 anos aí, que tem gente vivendo até 100 anos já. Mas a Bíblia fala que depois de 70 é enfado. A gente quer trocar esse período, é bom, enquanto a gente estiver com saúde, tá, é bom. Mas depois começa a vir a cobrança do tempo em cima de nós. E aí vem a eternidade. Você quer trocar isso pela eternidade? Você acha que é uma boa opção? Você consegue pensar nisto? De trocar seus 70, 80, 90, 100 anos pela eternidade? Você consegue pensar nisto? Você consegue? Você não consegue? Ou você não quer pensar nisso? Ou eu não quero pensar nisso? Porque eu estou falando para vocês, que tudo que eu falo para vocês volta para mim. E eu queria só fazer uma lembrança rapidinha com vocês, antes de ir para a conclusão. Vamos lembrar das consequências que Davi teve. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, né? Foi um guerreiro, venceu várias batalhas. Mas Davi teve sérias consequências por causa daquele pecado que ele teve com Batseba. Depois vocês podem ler em 2 Samuel 12, do 1 ao 15. Pode ler, não vou ler porque a gente está com o tempo já avançando. E para não ficar cansativo também, mas eu queria
Eu queria refletir, eu achei, quando Deus falou para mim assim, Senhor, é essa palavra que o Senhor quer que eu leve? Eu achei ela meio pesada, mas é um despertamento. E como eu coloquei no início, o objetivo principal é que nós possamos refletir. Se eu não consigo, eu não quero mudar de atitude. E aí Davi não mudou durante um ano. Durante um ano, a consciência de Davi ficou morta. Davi já achava normal as tuas ações pecaminosas. Mas Deus, na sua misericórdia, coloca Natã, que quer dizer quem Deus enviou, né? Aquele que foi dado por Deus. Natã, o significado do nome dele é esse. Aquele que foi dado por Deus. Natã foi colocado na vida de Davi. E aqui tem um ensinamento para nós, para todos nós, mas principalmente para você, jovem. Principalmente, Natã, ele falava a verdade para Davi. Ele chamava a atenção de Davi. Muito amigo dele, mas Davi estava errado, ele chamava a atenção. Eu queria compartilhar, só para a gente refletir. Eu tenho uma filha de 20 anos, vai fazer 21 anos agora em outubro. Falo para ela, a tua verdadeira amizade é aquela que te alerta pelo aquilo que você está fazendo. De certo e de errado. Se estiver fazendo certo, ok. Mas se estiver fazendo errado, te chama a atenção. Agora, essa pessoa que está te chamando a atenção, também você tem que ver qual tem sido o comportamento dela, porque também você... E Natã, ali ele tinha todas as qualidades para chamar a atenção de Davi. Então, vamos pensar nesses detalhes. E o pecado, né, cria, como eu coloquei, um ciclo vicioso. E não foi diferente com os israelitas. A desobediência dos israelitas se baseou no que para eles eram bons motivos. Os israelitas achavam que era bom motivo. Não expulsar os cananeus, casar com as mulheres pagãs, discutir religião. Mas para Deus eram desculpas farrapadas. Deus não gosta de desculpas farrapadas. Eu não consigo ou eu não quero. Então Deus enviava juízes, então eles passavam 40 anos. Teve um juiz que Eude, foi o juiz Eude. Depois eu vou até confirmar se foi Eude. Quando ele ensinou o povo ficou 80 anos de paz. Mas depois o povo voltou a fazer o que era mal diante do Senhor. E o segundo ponto aqui é que nós perdemos a força e comunhão para lutar. Está no verso 14 e 15 de Juízes 2. Verso 14 e 15 que diz: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos poliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara. Estava em grande aperto. Olha o detalhe, queridos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Não mais puderam resistir dele. Então, uma reflexão. Vamos refletir nisso. A minha conduta, como eu estou procedendo diante do Senhor, pode nos levar a isso. A não conseguir resistir ao inimigo. Então, quando a gente esquece, a gente se afasta e desobedece. Esquece, se afasta e desobedece. Então pode chegar um ponto, queridos. Esse é o grande alerta que eu queria deixar para mim e para vocês. Se eu continuar nessa vida, vai chegar um ponto que eu não vou conseguir resistir mais. Paulo fala em 1 Coríntios que ele não nos dá tentação acima daquilo que eu possa resistir. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Senão vai chegar um ponto que eu vou me entregar. E nós temos visto isso daí. Nós conhecemos a palavra, mas não a praticamos. A palavra está aqui, mas nós precisamos praticar. Eles não tinham força e não conseguiam ficar de pé diante do inimigo. O verso 15. E estavam em grande aperto. O verso 16 fala que eles estavam em grande aperto. Quer dizer, esse caminho nos leva a ficar em grande aperto, em grande dificuldade. E nós temos que avaliar a situação. Queremos viver debaixo da graça ou queremos viver em grande aperto? Então vou concluir agora dizendo para nós que
a nossa geração está vivendo como israelita naquela época. Só com uma diferença. Tem uma diferença gigantesca entre o israelita daquela época e nós que somos o Israel de Deus, né? É que hoje nós temos um juiz infalível. Nós temos um juiz que ele não erra. Aquele juiz que tinha lá era humano, erravam, morriam, e o povo voltava a fazer, porque até o outro juiz entrar, eles continuavam a fazer o que era errado. Agora, para nós hoje, cristãos, e aqueles que nos ouvem, nos assistem também, podem perceber isso. Hoje temos Jesus Cristo, que é um juiz infalível, eterno, que está de braços abertos a nos receber, a entender as nossas dificuldades. Agora nós precisamos ter uma mudança de atitude e trabalhar a nossa mente. Eu não consigo, eu não quero viver diante dos ensinamentos dele. Hoje Jesus veio de uma forma, no primeiro momento ele veio e vai voltar, mas ele veio naquele momento para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele quer levar a minha carga e quer levar a sua carga. E fiquemos certos disso, o jugo dele é suave e leve. Mas nós precisamos entender como é que nós queremos viver. Com este juiz ou com os cananeus? Nós temos que fazer essa escolha. Nós queremos viver para esse juiz eterno, infalível, ou queremos viver para os cananeus? E aí eu vou ler Hebreus, e Deus, na sua infinita bondade, repetindo, Deus deu para nós essa palavra, deu para nós a Bíblia, e nós vamos ler Hebreus porque ele nos dá a fórmula de como nós podemos sair dessa situação. Hebreus 12, eu vou ler do 1 ao 4, só tinha um texto maior, mas eu já estou encerrando. Então, em Hebreus 12, 1, 4, aqui está a fórmula para mim e para você. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta uma alegria para ele, e suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, meus queridos, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui está a fórmula. Nós temos que nos afastar. Ele ainda diz aqui, que tenazmente nos assedia. O pecado nos assedia dia e noite, dia e noite, dia e noite, noite e dia. Então, Hebreus 12, 1, 4 tem ali a fórmula para que nós possamos sair desse embaraço, né? Como viveu o povo de Israel e como hoje a sociedade, né, quer nos colocar a viver. Mas nós vamos resistir. Em nome de Jesus, nós vamos resistir. Nós temos o manual de instrução. Agora nós precisamos ler o manual. Nós precisamos ter determinação. Porque muitas das vezes nós vamos pensar o seguinte, olha, eu não consigo. Não, nós conseguimos sim. Nós conseguimos, não por nós, não porque nós merecemos, não. Mas por causa de Jesus nós vamos conseguir. Eu vou ler aqui, porque nós precisamos de determinação, diz o seguinte. A casinha da escola rural era aquecida por um velho e grande forno de carvão. Um garotinho tinha a função de ir mais cedo à escola para acender o fogo e aquecer o recinto antes que a professora e os colegas chegassem. Certa manhã, eles chegaram e encontraram a escola engolida pelas chamas. Retiraram o garotinho inocente do prédio em chamas, mais morto do que vivo. Tinha queimaduras profundas na parte inferior do corpo e foi levado para o hospital do município vizinho. Do leito, semiconsciente, o garotinho ouviu de longe o médico que conversava com sua mãe. O médico dizia que seu filho morreria, o que na realidade até seria melhor, pois o terrível fogo devastara a parte inferior do seu corpo.
O bravo garoto, porém, não queria morrer e se convenceu de que sobreviveria. De alguma maneira, para a surpresa do médico, ele sobreviveu. Quando o risco de morte já havia passado, ele novamente ouviu o médico e sua mãe falando baixinho. A mãe foi informada que uma vez que o fogo destruíra tantos músculos da parte inferior do seu corpo, quase que teria sido melhor que ele tivesse morrido, já que estava condenado a ser eternamente inválido e não usaria seus membros inferiores, suas pernas, né? Mais uma vez, o bravo garoto tomou uma decisão. Não seria inválido, ele andaria, mas infelizmente da cintura para baixo ele perdera a capacidade motora. Suas pernas finas pendiam incertos, quase sem vida. Finalmente ele teve alta do hospital. Todos os dias sua mãe massageava suas perninhas, mas não havia sensação, controle, nada. Ainda assim, a determinação de andar era muito mais forte do que nunca. Quando ele já estava na cama, ficava confinado a uma cadeira de rodas. Num dia ensolarado, sua mãe o conduziu até o final para tomar um pouco de ar fresco. Neste dia, ao invés de ficar sentado na cadeira, ele se jogou no chão, arrastou-se pela grama, puxando as pernas atrás de si. Arrastou-se até a cerca de estacas brancas que limitava o terreno. Com grande esforço, levantou-se, apoiando-se na cerca, e então, de estaca em estaca, começou a arrastar-se ao longo da cerca, decidido a andar. Decidido. Essa palavra que eu queria frisar. Decidido. Decidido a andar, diante de toda a situação dele. Começou a fazer isso todos os dias, até que um caminho se formou ao lado da cerca e em volta de todo o quintal. Não havia nada que ele desejasse mais do que andar. Finalmente, com as massagens diárias, com a sua persistência de ferro e com sua resoluta determinação, ele foi capaz de ficar em pé. Depois andou mancando e, por fim, sozinho. Mais tarde, começou a caminhar para a escola, depois passou a correr para a escola e a correr pura e simplesmente pela alegria de correr. Na faculdade, integrou-se o time de corrida de obstáculos. Depois, no Madison Square Garden, aquele rapaz sem esperança de sobreviver, que seguramente não andaria nunca mais e que jamais poderia esperar correr, aquele rapaz determinado, Dr. Glenn Cunningham, foi o corredor mais rápido do mundo na corrida de 1 milha. Então, essa determinação que esse garoto teve, que é verdadeira essa história, que nós possamos ter essa determinação de buscar uma mudança na nossa atitude enquanto é tempo e que nós possamos seguir o propósito que tem para cada um de nós. Vamos orar encerrando. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que Tu nos dá de aprender um pouco mais sobre a Sua palavra. Não somos nós, Pai, que nós somos imperfeitos, mas é a Sua palavra, é a Sua palavra, é a Sua palavra que nos dá esse alerta dia após dia, como nós sermos pessoas melhores, para que nós possamos evitar certos caminhos que vão nos levar à perdição. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor possa completar, que o Teu Santo Espírito possa completar no coração e na mente daqueles que nos assistem, daqueles que um dia vão assistir, aquilo que eu não fui capaz de passar. Abençoa-nos, Pai, para que nós possamos não ficar com essa pergunta que é o inimigo que bota na nossa cabeça. Eu não consigo. Não, a gente consegue. Em Jesus a gente consegue. Tem coisas que serão muito difíceis, mas não impossíveis. Basta que eu coloque a vontade de Deus na frente e que nós possamos seguir a cada dia, a palavra dele. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto e nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de termos ouvido, a sua palavra, de termos compartilhado aquilo que ele tem para ensinar aos nossos corações. Então nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Paizinho, obrigada por mais um culto que pudemos realizar, Senhor, através dos recursos tecnológicos que o Senhor nos deixou.
que o Senhor mesmo preparou para nós e nos deu oportunidade, Senhor, de através deles. Ó Deus, ouvir a Tua palavra, compartilhar, ter ensinamentos, Senhor, vindos dela. O Senhor esteja abençoando, ó Deus, o Teu povo, que se reúne através, ó Deus, deste canal, na Tua presença, e que cada dia mais ele seja, Senhor, usado para honrar e glorificar o Teu nome. Abençoe, Senhor, a semana, Senhor, do Teu povo, daqueles que estão aqui ouvindo a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.